As 10 contradições bíblicas que você não sabia que existia. Nós não somos ateus e o nosso objetivo não é desviar as pessoas de suas crenças. Espero que entendas e goste do vídeo. Escrita há cerca de 4.000 anos, Bíblia Sagrada continua fascinando as novas gerações. Antes de começarmos, deixe o like e ative o sininho para receber notificações para que você fique atualizado acerca dos vídeos novos. Vamos lá. Antes de começarmos a falar sobre as contradições bíblicas, gostaríamos de trazer um breve resumo sobre a Bíblia. Bíblia, textos religiosos do judaísmo e do cristianismo, livro sagrado dos cristãos. Esses textos, originalmente escritos em hebraico, aramaico e grego koiné, incluem instruções, histórias, poesias e profecias, entre outros gêneros literários. A coleção de materiais que são aceitos como parte da Bíblia por uma determinada tradição ou comunidade religiosa é chamada de cânone bíblico. Os crentes na Bíblia geralmente a consideram um produto da inspiração divina e interpretam o texto de maneiras diferentes e variadas formas. Os textos religiosos foram compilados por diferentes comunidades religiosas em várias coleções oficiais. A mais antiga, chamada de Torá em hebraico e Pentateuco em grego, continha os primeiros 5 livros da Bíblia. A segunda parte mais antiga era uma coleção de histórias narrativas e profecias, os Neviim. A terceira coleção, o Ketuvim, contém salmos, provérbios e histórias narrativas. Tanakh é um termo alternativo para a Bíblia hebraica composta pelas primeiras letras dessas 3 partes das escrituras hebraicas, a Torá, ensino, o Neviim, profetas, e o Ketuvim, escritos. O texto massurético é a versão medieval do Tanakh, em hebraico e aramaico, que é considerado o texto oficial da Bíblia hebraica pelo judaísmo rabínico moderno. O cristianismo começou como os evangelhos, epístolas paulinas e outros textos rapidamente se fundiram no Novo Testamento. Com vendas totais estimadas em mais de 5 bilhões de cópias, a Bíblia é amplamente considerada a publicação mais vendida de todos os tempos. Ele teve uma profunda influência tanto na cultura e história ocidentais quanto nas culturas ao redor do mundo. O estudo da Bíblia por meio da crítica bíblica também impactou indiretamente a cultura e a história. A Bíblia está atualmente traduzida ou sendo traduzida para cerca de metade das línguas existentes do mundo. Agora, sem mais demora, saiba as 10 contradições bíblicas. Em primeiro lugar, em Êxodo capítulo 20 versículo 15 fala sobre a proibição do roubo. Já em Êxodo no seu capítulo 3 versículo 21 a 22 diz que Deus manda roubar os egípcios. Em segundo lugar, em Levíticos capítulo 19 versículo 15 diz que você tem que julgar o próximo com justiça. Já em Mateus capítulo 7 versículo 1 diz assim, não julgue ninguém para não ser julgado. Em terceiro lugar, Deuteronômio capítulo 10 versículo 1, 2,4 diz que Deus escreveu nas tábuas as 10 palavras da aliança. Êxodo capítulo 34 versículo 27 a 28 diz que Deus ditou e Moisés escreveu. Em quarto lugar, em 1 Samuel capítulo 31 versículo 4 a 6 e 1 Crônicas capítulo 10 versículo 4 a 5 diz que Saul cometeu suicídio. Já em 2 Samuel capítulo 1 versículo 8 a 10 diz que Saul foi morto por um Amalecita. Ainda em 2 Samuel capítulo 21 versículo 12 diz que Saul foi morto pelos filisteus. Em quinto lugar, em 1 Crônicas capítulo 21 versículo 1 diz que Satã provocou Davi a fazer um censo de Israel. Já em 2 Samuel capítulo 24 versículo 1 diz que Deus sugeriu Davi a fazer um censo de Israel. Em sexto lugar, foram levados 5 homens dentre os mais íntimos do rei, 2 Reis capítulo 25 versículo 19 a 20. Foram levados 7 homens dentre os mais íntimos do rei, Jeremias capítulo 52 versículo 25 a 26. Em sétimo lugar, Deus fala a respeito de sacrifícios com os filhos de Israel libertos do Egito, Levítico capítulo 1 versículo 1 a 9. Deus nega que houvesse dito algo sobre sacrifícios naquela ocasião, Jeremias capítulo 7 versículo 22. Em oitavo lugar, ninguém jamais viu a Deus, João capítulo 1 versículo 18, e também no seu capítulo 6 versículo 46, 1 João capítulo 4 versículo 12. Jacob viu Deus cara a cara, Gênesis capítulo 32 versículo 30.
Moisés e os anciões de Israel viram Deus. Êxodo capítulo 24 versículo 9 a 11. Deus falou com Moisés cara a cara. Êxodo capítulo 33 versículo 11. Deuteronômio capítulo 34 versículo 10. Ezequiel viu Deus em uma visão. Ezequiel capítulo 1 versículo 27 a 28. Em nono lugar, o diabo levou Jesus primeiro ao topo do templo e depois para um lugar alto para ver todos os reinos do mundo. Mateus capítulo 4 versículo 5 a 8. O diabo levou Jesus primeiro para o lugar alto e depois para o topo do templo. Lucas capítulo 4 versículo 5 a 9. Em décimo lugar, o centurião se aproximou de Jesus e pediu ajuda para um criado doente. Mateus capítulo 8 versículo 5 a 7. O centurião não se aproximou de Jesus. Ele enviou amigos e os anciões dos judeus. Lucas capítulo 7 versículo 2 a 3,6 a 7. Muito obrigado e até a próxima.